Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pub Caverna, o boteco do Pode Caverna, com nossos amigos Cláudio Daniel, Diego Arnstein e o Marquinho, que está ausente. Marquinho está em espírito, numa outra dimensão, né? Fazendo dente. Fazendo ciência. Numa galáxia far away. E é o seguinte, galera, então hoje nós vamos fazer esse Pub Caverna aqui sem o Marquinho, mas vamos falar sobre um assunto muito legal. Hoje nós vamos falar sobre biografias, que a gente gosta muito. E antes de começar a falar de biografias, eu não posso começar esse vídeo sem falar da biografia de um cara que morreu tragicamente essa semana, Ricardo Boechat, que é um cara assim que eu admirava ele, todo mundo, né? Admirava assim a forma muito coesa com que ele falava as coisas, muito coerente. Era um cara que ele não media na hora de falar. Criticava sem escrúpulo, sem vergonha, sem medo. E ao mesmo tempo assim, era uma pessoa que não fazia bom jornalismo, né? Não era aquele jornalismo chapa branca e tal. Nem aquele que visava, tipo, que é o que muitos jornalistas visam hoje, né? Que é o tal do clique. Sim. Ele não tinha isso, sabe? Produz qualquer coisa desde que tenha muito... Era uma pessoa assim, de um carisma fantástico, e é uma pessoa que, assim, a gente ainda não tem uma biografia sobre ele, mas certamente se essa biografia surgir, é algo que merece ser lido. Tive o prazer de, durante muitas manhãs, ser acompanhado aí pelo Boechat falando, então eu não poderia deixar de registrar isso, já que a gente vai falar de biografias de pessoas que a gente admira, né? Sim. E assim, nos deixou, mas deixou também um legado importante e um exemplo a ser seguido. Então, nossa homenagem aí para Ricardo Boechat. Então, vamos falar aí de biografias, livros biográficos, e aí nós vamos começar com o nosso queridão Cláudio. Comece, enquanto isso você vê uma cervejinha. Beleza. Cervejinha alta ou ainda da cervejinha? É um negócio. Não está pagando nada pra gente. Combustível de carro, isso aí. Falando daquela cidade que vende tudo grande. Itu. Vende tudo essa cerveja. Então, a minha primeira recomendação de biografia, na verdade, é um autor, e dentro desse autor, né, tem vários livros, e eu vou focar num. O nome desse autor é Abraham Pais, ou Pés, ou Pé, Trobestado, me perdoe. Trobestado, diz aí nos comentários. Diz aí, escreve aí pra gente qual é a pronúncia correta. E ele é um físico, né, que, assim, ele tem diversas biografias muito interessantes. Não tem nada aqui, tá? Mas eu tô bebendo. Tem biografias muito interessantes principalmente sobre físicos da época, mais ou menos no começo do século XX, como, por exemplo, Niels Bohr, Paul Dirac, e assim, mas a biografia, né, que eu gostaria de comentar aqui... Né? Não, só galera assim, tranquilo, suave, entendeu? Quase não contribuiu pra ciência. Quase não revolucionou nada. Quase, né? Poxa. Isso aqui quase ninguém conhece. Pois é, né? Bobinho esses caras aí, né? Mas um dos livros dele, que foi traduzido para o português e, enfim, né, fala sobre uma grande figura da ciência, o nome do livro é Sutil ao Senhor, que é uma biografia do Albert Einstein, né, que está associado, enfim, né, a uma frase, né, clássica do Einstein. Né, Einstein tinha uma relação divertida, né, com a divindade, né, inclusive na época, né, em que ele começava a criticar a física quântica, dizendo que Deus não jogava com dados, enfim. Mas, enfim, acho que despina as palavras para falar sobre a importância do Einstein no mundo, né? Ele contribuiu, quando ele era novinho, em 1905, ele fez 4 trabalhos. Cada trabalho dele abriu vertente para relatividade, para física quântica, para área de física estatística. Ele, assim, né, foi fantástico, né? Desde novo, tem diversas histórias, aí, assim, tem inúmeros filmes, documentários sobre ele. Sim, recentemente eu assisti até um filme que eu tô tentando lembrar o nome, que mostrava muito a relação dele com a Marie Curie, né, tipo, segundo o filme parecia que tinha alguma coisa assim afetiva ou uma coisa desse gênero, mas, né, e enfim, né, um personagem fantástico, e o livro também, poxa, São as coisas da vida dele, né, que aconteceram. Ele teve 2 amigos que, se não me engano, foram presos por causa da época da Alemanha. Da época nazista, né? Culpa dele, que ele se sentiu culpado, porque ele mandou os amigos pra lá pra poder fazer uma
pesquisa, se não me engano, e tipo, os dois foram pegos como espiões, foram presos, sabe? Caramba. O Argentina, ele teve diversas questões, também a partir da década de 30, 40, né, e também, acho que ele de uma certa forma se sentiu um pouco responsável pela criação da bomba atômica, por causa da teoria da relatividade e tudo mais, né, e o livro discute um pouco tudo isso, né, discute toda a parte biográfica, também discute a parte científica, mas... Esse livro não está esgotado não, é fácil de encontrar. Sabe? Eu vi, assim, tipo, na Amazon, coisa assim, tinha lá disponível, tá? A parte aí, os livros que tiverem disponíveis aí, nós vamos deixar o link pra galera poder adquirir o livro e tal. Que, pô, né, só dica boa, né? Só dica boa. Muito bacana, vale muito a pena, pessoal. A minha primeira biografia, na verdade, não tem livro disponível, por enquanto, ainda. A ideia é que venha a ficar disponível, que é a história do meu avô, que participou da Segunda Guerra Mundial. Não no sentido ativo da coisa, ele não foi pra guerra, mas ele era judeu e teve toda aquela questão de perseguição e tal. E a história dele que meu tio estava traduzindo do alemão pro português. Acho que faz um tempo já que ele deixou essa ideia de lado. Não são só os diários, são folhas na qual ele escrevia, pensamentos dele, relatos, e coisas que ele sabia, e ele tá construindo tá pegando, como é que eu vou dizer? Organizando essa documentação. Organizando isso pra poder fazer um livro, entendeu? Olha que legal, cara. E eu cheguei a ler já esse livro, algumas partes. Eu não cheguei a ler o diário dele, ou folhas dele, porque tava em alemão. Então eu não entendo alemão. Mas eu li traduzido, e assim... Pô, você não chamou o Hanestein, cara? Porra, o Hanestein, como é que você não sabe alemão? E a família dele cobra muito disso, pra cacete. Mas a história, assim, ele com parte da história do que eu me lembro, ele conseguiu fugir da França um dia antes da França ser bombardeada. Caraca, na manhã, aliás, ele eu não sei o que aconteceu, ele falou, cara, vai dar merda aqui. Ele pegou a bicicleta, ele atravessou a França inteira pra poder entrar num barco. E quando ele entrou no barco, começou a bombardear na França. Que foi quando o Napoleão... Exatamente. Foi o Napoleão. Quando Napoleão invadiu os gregos. Quando o Napoleão invadiu a Coreia do Norte... Quando a Ana fez... E assim, mas foi um período bastante sinistro, né, velho? Foi. Assim, e o interessante dessa história é que o perigo tá ali e não tá ali. É uma tensão o tempo inteiro, é uma tensão enorme. E aí tem aquela coisa, ele fugiu com os amigos dele de barco, amigos morreram no barco, porque eles ficavam ali com ratos, esse tipo de coisa. E quando ele veio pro Brasil, ele ficou, eu não lembro se foram meses ou semanas, ele só tinha um terno e uma parte do couro vazia. Ele foi dormindo num banco em frente ao Copacabana Palace. Uhum. Só que ele sabia falar 9 línguas. Se você sabe falar 9 línguas em frente a um hotel, e você com um terno e uma pasta vazia, fingindo que tem alguma coisa na pasta, que isso é um negócio, com o tempo ele começou a conversar com o pessoal lá. E quando o pessoal viu que ele falava línguas, ele... É uma pessoa muito útil para trabalhar no hotel. Exatamente. Totalmente. Inclusive, acho que foi até o ano passado, tinha um pôster que eu não sabia, foi um amigo que mostrou, que tinha uma foto dele, assim, gigante atrás do Copacabana Palace. Olha que legal. Porque as atrações do Golden Room do Copacabana Palace, quem chamava era ele. Uhum. Porque ele falava 9 línguas, então, tipo, sabe? E essas as partes da história dele que eu me lembro, mas a tensão da história o tempo inteiro. Que, tipo assim, tem a parte do trem, que ele sabe que os pais dele foram queimados, sabe? Você saber disso, assim, nossa, é tipo, sabe? A gente não consegue a coisa correndo atrás dele, ideia, sabe? Né? À medida que a gente se afasta, historicamente, de determinados eventos, a gente meio que esfria um pouco o pensamento que a gente tem em relação àquilo. Mas se imaginar, que hoje a gente está vivendo um crescente muito grande de extremismo, né? Sim. E aí você imaginar esse crescente acontecendo entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, e ao mesmo tempo além desse crescente, uma insatisfação e um poderio bélico caindo na mão de muitos malucos ali e tal, o quanto que isso gerou de tristeza, de destruição, sim, né? Não só isso, a gente não se dá conta, né? E a atenção, né? Porque, por exemplo, hoje, qualquer coisa que aconteça na Alemanha, que tenha a ver com isso, teve, por exemplo, o Partido Conservador de Direita na Alemanha, que agora está querendo chegar uma força nessas eleições. E, tipo, teve uma comoção inteira na Alemanha para não deixar aquilo ali crescer, entendeu? Sim. E aqui, por exemplo, a gente... Não, as pessoas não liga pra isso, não tem essa carga, eu sabe? Eu vi um cara escrever uma coisa no Twitter que é espetacular.
se as pessoas aqui não sabem o conceito de fila de caixa para 10 volumes, entendeu? O cara vai Exatamente. como é que o cara vai saber determinados outros conceitos que são muito mais profundos, né? Sim. O cara entuba a informação que ele recebeu via WhatsApp, não questiona aquilo, e isso de qualquer lado, né? Se for conveniente, o cara entuba aquilo, não vai pesquisar mais sobre aquilo e fica só compartilhando. Compartilhando com as pessoas, disseminando Agora, aquilo. pilha o teu tio, cara, pra... Pois é, o que alguém perguntou que eu achei uma boa ideia se ele não pilhar, eu vou pilhar. Eu vou pedir pra traduzir, eu mesmo pego as coisas e faço. Porque... Sim, com certeza. Poxa, com certeza Então, faz sim. É isso, você, qual é a sua... Então, eu vou começar, já que a gente tá nessa vibe aqui, eu vou pegar essa dica aqui, ó. Essa aqui é a autobiografia do Eric Hobsbawm. Quando o Eric Hobsbawm estava vivo, eu dizia que ele era o maior historiador vivo. Agora já morreu, né? Então, o maior do morto. Entrou para a história. O maior historiador do século XX, na minha opinião, assim. É um cara fantástico, ele tem um livro chamado A Era dos Extremos, em que ele... É um livro... Como se fosse um quarto livro após aquela trilogia dele, Sim. né? Era o Capital, Era o Capital, Os Impérios, não lembro. Isso. E é o primeiro livro que ele escreve sobre o século em que ele viveu. Sim. Só que depois que ele lançou esse livro, ele pegou o mesmo recorte de tempo, que é o recorte de tempo da vida dele, e escreveu essa biografia. Agora você imagina uma autobiografia de um historiador falando de si dentro do momento histórico em que ele viveu. Basicamente é um livro de história e é um livro biográfico ao mesmo tempo. Sim. Esse cara é sensacional, Eric Hobsbawm, assim, uma das mentes críticas muito férteis, muito... Cheguei a ler bastante coisa dele na época que eu fiz história na faculdade, né? E, assim, é o meu historiador do coração pelo fato de justamente ele não ter essa... apesar dele ser um historiador de linha marxista, você não vê nele nenhum tipo de extremismo no que ele coloca. Ele é tenta muito ser crítico, científico. Ele é muito crítico, faz a história clínico, como deve ser feito. Sim. Você fazendo história como uma ciência que você ter método, você tem que ter pesquisa, você tem que ter fonte, e não aquela coisa de, eu acho que é isso que o Stalin ganhou o prêmio Nobel, vou escrever isso e tal. Da paz. Né, trocando a ordem ali do intestino com a boca, né, tal. Exatamente. O Hobsbawm é um cara... Fez isso, alguém fez isso aí. Alguém no YouTube fez isso. Enfim, então, tempos interessantes de Eric Hobsbawm, Uma Vida no Século XX. Livraço maravilhoso. Se quiser emprestar, não pede pra você. Só de olhar assim, eu vejo que é uma delícia o livro. Cláudio, seu próximo livro. Não, a próxima combinação de livro Também. Bem, vou falando enquanto isso, né? Que é na verdade, um livro sobre, né, também, né, na verdade, mais de cientista é até pouco para esse personagem, eu acho que ele foi muito mais do que um cientista, que o nome do livro é A Ciência de Leonardo da Vinci, né? Esse aí foi um livro escrito pelo Fritjof Capra, né, que este autor também tem diversas coisas que a gente pode discutir acerca, mas o livro, né, o Capra, ele discute, né, sobre o Leonardo da Vinci, não tanto, né, na questão das pinturas, mas principalmente no papel que ele teve, né, na ciência, né, na engenharia, digamos assim, porque ele tinha conhecimentos que estavam muito à frente do tempo dele, né? Ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu. Você imaginar que um cara do Renascimento é revolucionário até hoje. Porque ele produziu, em termos de arte, em termos de ciência, em termos de engenharia, em termos de tudo que o cara botou a mão, o cara era foda, né? O cara desenhou um helicóptero, né? O cara desenhou exatamente, ele tinha conhecimentos de hidrodinâmica, de fluidos, a nível de pensar em equipamentos de aéreos, equipamentos submarinos, muito antes de qualquer um naquela época ter sequer pensado isso também. E assim, e também ele tinha uma época que ele também se focou muito na parte de anatomia humana. Sim, então ele secava, né, cadáveres, né, que era até uma prática ilegal na época, né? Então assim, né, ele é um criminoso italiano. Mas era ilegal por força da igreja. Exatamente. Mas se alguém podia fazer isso, alguém era ele. Alguém tinha capacidade de fazer isso. Ele secava, ele fazia, né, diversos desenhos, né? Agora você imagina, né, exatamente, com o talento que ele tinha para desenhar, o fato dele dissecar
dava para ele uma puta vantagem de transformar aquilo em algum conhecimento, né, transformar aquilo em desenho mesmo, para poder aquele conhecimento pudesse ser transmitido de uma forma mais didática. Né? E interessante é que, assim, ele... Quando ele tinha algumas das coisas que ele queria proteger, assim, né, que ele achava que era um conhecimento muito delicado, sensível, ele normalmente fazia em forma de códigos, né? Ele adorava, né, codificar, usar tipo, uma linguagem, por exemplo, reversa, escrever de trás para frente, ou esconder informações, né, tipo, na imagem, né, que seria mais ou menos o princípio da esteganografia. Isso. Né, agora, assim. nesse momento de fake news, não é para você achar que o livro do Dan Brown estão contando a história verídica ali do Da Vinci, não, pegar nos aspectos místicos, não. Não precisa cair para esse lado, né? Você pode pegar da própria história do cara mesmo, a trajetória dele, o que ele deixou de legado, que já é sensacional. Você não precisa ficar criando teorias dele, né? Que ele era um alienígena ou qualquer coisa. Tem uma teoria dele interessante que não é tão fora do chão assim, essa da alienígena, que é o da Mona Lisa, que era o namorado dele. Ah, é? Eu vi dizer que era um autorretrato. Tem essa teoria, tem essa referência. Porque eu, como desenhista, eu fui perceber que parece. Todo mundo que ele desenha, todos os sketches dele são de um cara. E todos os traços desse cara cabem dentro da Mona Lisa. Olha. Todos os traços. Caramba. Então, assim, ou era um namorado dele quer dizer, era provavelmente modelo do desenho dele, que ele transvestiu e desenhou a Mona Lisa, ou tem a teoria de que ele é a própria Mona Lisa. Esse cara nunca existiu e ele se desenhava, entendeu? Tem essas duas teorias. E que, tipo assim, eu vendo, depois que eu descobri essa teoria, comparei os rascunhos com a Mona Lisa, realmente os traços entram na Mona Lisa. Então, eu acho verídico. Pode ser verídico. Poxa, aquela coisa, né? Muitas pessoas se questionam, né? Poxa, por que a Mona Lisa é tão famosa, estando que é uma pintura, assim, aparentemente simples, né? À primeira vista. Sim. Você pode até comparar com outras obras dele. Tem outras obras muito mais suntuosas, né? Entendeu? E assim, lá no Louvre, né? Que é onde teoricamente está a Mona Lisa, né? Porque acho que teve uma época que ela foi roubada. Roubaram e depois recuperaram. Né? Mas daí assim, tem várias teorias conspiratórias. Tem teoria que aquela Mona Lisa que tá ali não é a Mona Lisa, é um fato fake, a Mona Lisa tá guardada. Tem umas teorias assim, né? Pois é, né? Mas é muito interessante essa, assim... Existe todo um meio que mistério por trás da Mona Lisa. O pessoal bem fala do sorriso, né? Que é um sorriso... Aí algumas pessoas dizem que o sorriso é justamente por conta da dilatação daquela área ali, que aí a tinta ressecou e tal, que aquele sorriso ele não é possível anatomicamente de ser feito. Enfim, nada impede também do cara, na hora de poder fazer aquilo dali, ele desenhou conforme... Tinha do negócio aí, pô. Porque esse negócio é que nem o cara fazer teoria em cima, por exemplo, do quadro A Última Ceia, como se Leonardo da Vinci tivesse ido lá na Última Ceia e assim, fica aí vai pra lá. Isso aí. Ele foi o fotógrafo da parada, não foi, né, velho? Acho que o Porta dos Fundos usou com isso, não é? Eu sei que tem um... O Porta dos Fundos, mas o... Tem um carro que usou com esse negócio. Aquele humorista americano que fez a história do mundo. Mas agora, esse quadro da Mel Brooks. Mel Brooks, a história do mundo. Leonardo da Vinci está pintando os caras. E o Porta dos Fundos também fez isso, parece. Então assim, não, mas vai ficar todo mundo no lado só da mesa. Existe um documentário para mostrar a força desse quadro, o poder desse quadro, chamado Os Salões Vazios do Louvre. Que é tipo assim, são salões com obras espetaculares. Por exemplo, tem uma que é aquela máscara de Tutankhamon, feita de ouro, maciço, enorme, e tipo, fica vazio. Ninguém vai ver, porque vai todo mundo ver a Mona Lisa. Aí que dizem que o Louvre é o Louvre por causa da Mona Lisa. Se você pegar a Mona Lisa e tirar do Louvre e botar em outro museu, o Louvre as pessoas vão lá por conta da pirâmide divertida, né? E tal. Fala que tem Santo Graal lá, tem uma palhaçada dessa aí. Pô, mas eu acho que, apesar de eu concordar, né, que a Mona Lisa realmente tem todo um fator histórico, mas eu fico até, assim, acho curioso isso, porque atrás da Mona Lisa tem a pintura do Caravaggio, que eu esqueci o nome, que é gigante e é maravilhosa também. Enfim, eu estive lá no Louvre, é maravilhoso, cara, a pintura é fantástica também. Então, assim, poxa, mas, de fato, Mona Lisa tem um fator histórico. Todas as vezes que eu me vejo em frente a uma obra, principalmente se for uma obra, assim, de dimensões muito grandes,
Eu estive na Galeria de Arte de Londres, e aí você está terminando a hora de uma parte de Renascimento, uma obra maravilhosa, mas que você olha de longe, aquela quantidade de detalhes. Só que você imaginar que o cara pintou aquilo não estava distante, ele estava à distância de um braço daquilo. Ou com uma vara bem grande assim. Na verdade o cara tinha uma plotter lá, né? Diego, sua próxima biografia. Manda aí, Diego. A minha próxima biografia, seguindo ali a minha relação, foi o Diário de Anne Frank. Que eu tinha lido esse livro há muito tempo no colégio, passaram pra ler o livro e tal. Não entendi nada, caguei pro livro. E recentemente eu fui ouvir o audiobook do livro no e-book. E confesso que, apesar de eu já saber o final, não cheguei no final, já dá aquele aperto assim, no coração. Nossa. Só de saber do final. Mas é um livro que eu recomendo porque é um tema pesado, visto por uma visão de uma menina que não entendia de fato no começo o que estava acontecendo. Uhum. Então é uma visão leve, ela fala tipo, meu pai hoje comeu batata, e tal coisa aconteceu. Só que você para pra pensar no que tá acontecendo ao entorno daquilo ali, sabe? E conforme ele vai passando, ela vai se dando conta disso. E as notícias da guerra vão invadindo a narrativa do... Cada vez mais vão tomando conta daquela narrativa dela. Do diário dela. Tem uma hora, inclusive, que ela fala que ela se sente numa redoma de luz e que tudo em volta é uma fumaça negra, que aos poucos vai comendo essa redoma de luz e ela fica cada vez menor. Ela tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos, cara, quando começou. Ela terminou o livro ela com 15. Né? E então... assim, eu nunca tinha lido o livro, e aí eu também escutei pelo e-book. A narradora é excepcional. Ela consegue passar o sentimento da Tem um podcast do e-bookcast que tem uma entrevista com essa narradora, então vale a pena ir ouvir. Vou deixar o link no post pra galera poder acessar. E aí, cara, é um negócio que é o seguinte: no finalzinho do livro, eu lembro que eu tava chegando em casa, eu tava escutando o livro e chegando em casa. E você sabe que no final ela vai morrer, mas sabe que quando você vai. Aquilo. Tô recado, né? Você realiza, né? Você realiza isso. E o olho começou a lacrimejar. Porque, bicho, é emocionante aquilo. E você, mais uma vez, né? A gente rodou e caiu no tema da guerra. De imaginar o impacto. Que você vê uma guerra num filme é uma coisa, mas você imaginar o impacto daquilo na vida das pessoas que estavam dentro daquilo. Sim. Né? Racionamento de comida, ali, né? Cerceamento de liberdades individuais, pobreza, fome, miséria, doença lá e tal. É triste demais. E não só isso, mas a maturidade e a força que ela tinha era uma coisa impressionante. Tinha uma coisa que ela falava, como é que ela disse, que ela não conseguia entender como alguém não podia ser forte. Ela fala isso. Ela fala assim, se a partir do momento ela fala que tem pessoas que admitem que são fracas, entendeu? Aí ela diz, como alguém admite que é fraco e no momento seguinte não luta para ficar forte? Ela não consegue entender isso. E tipo, uma feminista do cacete também, tipo, coisas que ela fala, tipo, que ela achava um absurdo, tipo, as mulheres não poderem beber uma cerveja enquanto os homens bebiam cerveja, elas tinham que tomar iogurte. Tipo, umas coisas assim, sabe? Coisas pequenas dentro daquela visão dela. Que incomodavam, né? Sabe? Você vê uma menina com... Sei lá, eu com 12 anos não tinha aquela maturidade, né? Tudo bem que aquela circunstância colocou ela dizia isso, inclusive, que ela sentia isso. Mas, cara, é um negócio sensacional. E aí o diário, né, logo no prefácio, informa que tem algumas versões do diário, porque às vezes nas primeiras edições a família omitiu algumas coisas. Tinha um cunho sexual que não era interessante colocar ali. E alguns nomes foram trocados também por força de pessoas vivas e tal. Mas existe uma fundação que cuida dessa obra e existe todo um processo que foi feito para validar essa obra, para mostrar que essa obra não foi escrita por um adulto, uma ficção, para dar uma cara que foi uma menina que escreveu. Sim. Era o diário mesmo. Foi feito toda uma bateria de estudos para identificar e certificar que aquilo dali era verdadeiro. Né? Diferente da menina que roubava livros, por exemplo. Por exemplo, que é uma ficção, né? Então, mas, e agora uma coisa interessante desse livro é toda vez que ela fala uma data dá um arrepio. Sim. Toda vez que ela fala junho de 5 é agora. É agora, vai dar merda, vai chegando, exatamente. É tenso. E você, Fernando? Manda aí, Fernando, mais um meio. Vou ir para um tema mais leve um pouco. A minha biografia de agora, que eu indico agora, é Run to the Hills,
é a biografia autorizada do Iron Maiden, desse autor aqui, ó, Mick Wall. E o Mick Wall tem umas outras biografias, tem uma do Black Sabbath que eu já li também, excepcional, e tem algumas outras que ele escreveu biografia do Lemmy, do Motorhead e tal, umas muito boas, assim. Então é um cara que ele tem, assim, uma cancha disso. E essa biografia é muito legal, porque em vez ela é cronológica, só que os nomes dos capítulos são os nomes dos integrantes e pessoas ligadas à banda. Então cada vez que ele começa a falar, então o capítulo Steve Harris é o idealizador do Iron Maiden, então ele começa a falar das primeiras influências do Steve Harris, aí começa a falar dos outros e como os outros foram entrando na banda, foram se conhecendo, os que saíram da banda, e fala do Blaze Bailey. É bem completo, né, então. Muito completo. Não é assim uma coisa tipo, a banda é isso aqui, acabou. Não, fala do Derek Riggs, por exemplo, que é o cara que desenhava as primeiras capas do Iron Maiden, então. E faz um parênteses aqui, você que acompanha a gente pelo YouTube deve estar sentindo falta dos vídeos Greatest Hits que a gente fazia. Infelizmente, assim, o YouTube ele está sendo muito obscuro até com a gente em relação aos critérios de a gente colocar as músicas dentro dos vídeos e tal. Então já tem 2 episódios aí que você pode acompanhar esses episódios que a gente transformou em podcast. Então acessa lá, podcaverna.com.br, acessa lá que você vai poder escutar esses conteúdos em áudio. Se também quiser acessar pelo Spotify, então no Spotify procura Podcaverna, você vai encontrar lá. A gente fez um sobre Iron Maiden muito legal. Se ainda não estiver no ar, na hora que você estiver vendo esse Queria ver vídeo, tanto o comecinho desse vídeo. Em pouco tempo vai estar disponível aí para você. Então, Mick Wall, Run to the Hills, a biografia do Iron Maiden, para quem curte rock, para quem curte Iron Maiden, é maravilhosa. Assim, eu que sou mega fã da banda, fiquei doidaço assim, lendo essa biografia aí. Sua próxima. Preciso ler essa biografia porque, poxa, Iron Maiden é delícia. É completona, né? É completona a biografia. Sim, importância bizarra no cenário da música mundial, né? Verdade. Beleza, então, minha terceira sugestão, dica, né? Eu vou estar sempre cerceando o mundo da ciência, né? Eu gosto são as principais biografias e referências que eu tenho, que é a autobiografia de um outro cientista que eu acho fantástico, que é o Nikola Tesla. A Tesla... Eu não sabia que tinha uma biografia dele. É uma autobiografia. Olha, ele fala das invenções dele e faz uma autobiografia. O Tesla é um mistério pra ciência, né? Esse cara... Não, ele é muito curioso. Assim, o Tesla é muito engraçado, assim, porque ele, né, não foi um cientista que ficou tão famoso quanto o outro na sua época. Por exemplo, né, o contemporâneo dele, Thomas Edison, ficou muito mais famoso e rolava altos conflitos entre eles. O Edison ele pegou patente de uma porrada de gente, né? Foi, inclusive, né? Patente que ele fica... Exatamente. Ou eu quero era puta de um gênio ou era puta de um ladrão, né? Aquele questionamento era um pouco esse. É porque o Tesla, por exemplo, né, pelo menos assim, o que mostra diversos documentários, a própria, assim, a biografia, assim, comentam, né, não, assim, ele não fica se vangloriando, mas, né, o que se conhece sobre o Tesla é que ele era aquele cara, assim, muito devoto da ciência, do conhecimento, e ele não tinha essa maturidade, essa malandragem da parte, assim, de econômica, de, assim... Ele morreu falido, né? Ele morreu exatamente, entendeu? Então, tipo assim, ele teve uma época que ele acho que ele, tipo assim, um cara que patrocinava ele, que eu esqueci o nome, é o West, eu não lembro o nome do cara. O cara chegou pra ele e falou assim, olha só, eu posso, assim, auxiliar, né, você com a sua pesquisa, mas eu não vou conseguir te pagar porque eu tô mal de grana. E daí ela falou, não, então tudo bem, desde que você, assim, financie me ajude a fazer a minha pesquisa. Não, ele não queria sobreviver, ele queria fazer pesquisa. Ele podia morrer de fome. Ele queria a pesquisa dele. Ele tinha, assim, uma coisa pela ciência que era de outro mundo. Absurda que E aí, consequentemente... Eu estou enganado ou a figura do Tesla está sendo resgatada nos últimos anos? Eu Tem acho sido resgatada nos últimos anos. Muita gente confunde que o Thomas Edison descobriu a eletricidade. Tem ele fez a lâmpada. Sim. Entendeu? E várias aplicações teria sido Tesla. Porque o Tesla tem essa questão da corrente alternada, que é de fato a corrente que alimenta hoje em dia, né, nossas casas. Essa câmera que tá ligada. A câmera de Tesla, tem tipo... Essa câmera aqui, na verdade, é corrente. Mas ela, a fonte... A fonte vem da corrente alternada. Você tem depois um processo de conversão, né? Sim. De CA para CC.
Mas, assim, computador, notebook, tudo funciona com corrente contínua, mas para você transmitir tem que ser a fonte é a fonte da rede. Né? Da rede porque antes do Tesla, você tinha que ter várias fontes a cada, sei lá, quantos poucos quilômetros, que a corrente contínua sendo transmitida perde muito rápido. Entendi. Aí você tinha que ter capacitores ou algo nesse sentido para poder acumular energia. E tem que da onda também, né? E foi? A onda. Foi ele que... Ele fez estudos sobre a parte ondulatória, assim. Apesar de que a parte ondulatória ele não foi o primeiro que estudou, mas ele, assim... Foi pioneiro. Ele tinha muito estudo, sim. E aquela coisa, né? Só pra fechar, né? O Tesla, talvez por conta dessa coisa alternada, que na época era uma coisa meio misteriosa... Então surgiu muito misticismo com relação ao Tesla, né? Você pode ver isso naquele filme O Grande Truque. Exatamente. O Tesla, ele criou um negócio. Eu não vou... Enfim, eu ia dar spoiler, né? Mas eu não posso... Assista O Grande Truque, que é um filmaço. Cara, desde boa eu dou o Tesla. Desde boa fazendo o Tesla, né? Claro, fantástico. É do Christopher Nolan, né? E tem uma... Eu não sei bem se é uma seita que chama de alguma coisa do éter, né? Só que é a éter, né? Uhum. E, nossa, né? Que é uma galera, assim, envolvida um pouco com essas questões, com essas coisas de ciência um pouco questionáveis, que o pessoal, né, pensa no éter, enfim, aí é um outro assunto. E eu fui dar uma olhada na explorada, assim, a bibliografia dele, não a biografia, e, nossa, que tinha as coisas do Tesla, era assim, tipo assim, a parte de initiate, tipo assim, não, pra você ser um iniciado, você tem que ler um monte de coisa do Tesla. É porque ele tratava muito do imaterial, né, o Tesla. Tinha uma pesquisa imaterial absurda, então tem um pouco disso aí. O Raio da Morte, por exemplo, tem aquela torrezinha lá que... Então, e a minha biografia, pra falar uma coisa um pouco mais leve, que sou uma coisa pesada, é a autobiografia de um yogi. É maravilhoso para não se enganando. É o único livro que o Steve Jobs tinha no tablet dele, era o único livro que ele tinha, era esse. E o livro ele é interessante por diversos aspectos. Primeiro porque ele fala do conceito espiritual da coisa sem necessariamente falar de uma religião. Apesar dele ser hindu e toda aquela coisa, ele tem uma coisa de união. Ele fala que as religiões são formas diferentes de ver uma mesma coisa. E ele tenta mostrar essa mesma coisa, entendeu? Uma das coisas que mais fascina no livro é a quantidade de detalhe que ele lembra da vida dele. Porque no começo do livro ele comenta coisas que ele lembra de sensações do útero da mãe dele, por exemplo. E o final da vida dele, ele chega e fala assim, gente, eu vou morrer. Eu preciso do meu quarto, escrever o livro, porque depois do livro eu vou morrer. E no outro, ele foi pro livro, pro quarto, acho que ele foi 3 dias, se não me engano, escrevendo o livro, ele acabou de escrever o livro e morreu. Ele sabia que ele morreu. Você sabe, a coisa do cara de conseguir ter como é que eu vou dizer? A iluminação. A iluminação de perceber que a hora dele tá chegando. Ele sentiu a morte dele vindo, sabe? E não tem assim uma coisa, como é que eu vou dizer? Isso é fácil. Tá ali, ele morreu, se eu não me engano, em 1920. Tem, tipo, vários indícios de pessoas que sabiam tipo, desses relatos dele. E é absurdo. O livro vale muito a pena. É muito bonito, várias coisas que ele conta. Ele conta como ele recebeu a iluminação, como é ser iluminado. Ele fala que por uma etapa na vida dele ele não era iluminado. Ele estava buscando a iluminação. E ele alcança essa iluminação. E ele descreve como é alcançar a iluminação. E são coisas que você só vai ver no livro dele. Ninguém fala disso. Isso tudo tá no livro dele. Tá no livro dele. Essa é uma passagem muito bonita dessa dele falando da iluminação dele. E de que uma coisa interessante que ele diz é que é um jeito muito simples, você só precisa sentar e meditar. Ele não fala num conceito religioso. Ele fala que quando você senta e medita, você se conhece, você tá ali, é o seu momento consigo mesmo, sabe? Se conhecer e tal. E ele fala que essa prática, uma hora leva à iluminação. E que, tipo, muita gente sabe disso, muita gente tenta fazer isso. Mas é aquela coisa que já dizia na estrela, né? Uma coisa é você tentar, outra coisa é você fazer. Então... 10 atrás, E você, qual? Não, antes, conta só aquela história que você sonhou. Ah, sim, teve isso. Muita gente foi página quando foi isso. E eu sou uma pessoa muito cética com muita coisa. Mas o que aconteceu comigo foi... Eu sonhei com ele, com o Yogananda. Uma semana depois eu fui conhecer o livro dele. Olha, eu não sabia quem ele era, não sabia nada. Eu sonhei com a imagem dele.
falando comigo, conversou Isso é uma comigo. forma boa de divulgar o coisa. livro, né? Que eu aparecendo no sonho das pessoas. Pois Como é. livro aí, velho. Mas aí que tá, eu não fui, quando eu fui conhecer o livro, não foi com a pretensão de conhecer o livro. Foi amigo meu que tava começando um negócio, eu falei, pô, eu sei que um cara e tal. E ele não sabia, eu não sabia o nome dele, ou quem ele era. E aí ele falou, não, vou ali visitar no local, vai lá comigo e tal. Eu falei, tá, já que eu tive esse sonho com esse guru aí, eu vou nesse local. Quando eu cheguei no local, eu vi a foto dele, jovem, né? Eu, tá, ok. Aí depois tinha um post dele com a foto antiga. Eu falei, caraca, foi esse cara que eu sonhei. Na hora que eu falei isso, todo mundo virou pra mim assim, ó. Você sonhou com... Todo mundo que tava no local virou e falou, Tipo assim, você sonhou com... eu venho aqui há 10 anos e o cara aqui não sonhou com o cara. Eu Que nem conhecia o Foi cara. mais ou menos isso, foi mais ou menos isso mesmo. Porque ele tem uma coisa de, tipo, se você procurar a foto dele, escreve ali, é meio complicado não. Eu vou colocar no Paramahansa na edição. Yogananda. Se você olhar a foto dele, a sensação é que ele está olhando de volta para você. O que dizem é que ele chegou à onipresença, né? Qualquer local que você olha para ele, ele te olha de volta. Tem essa teoria, esse misticismo em volta dele. Eu, tecnicamente, eu sonhei com ele, de fato eu sonhei com ele. É o que o misticismo em volta dele diz. Só que se você olha a imagem dele, realmente parece que ele tá de volta. Os olhos dele são muito bizarros. Muito bom. Não sei qual é. Bom, eu tenho um prazer enorme de trazer pra galera aqui a história quase definitiva de Monty Python, do meu amigo Thiago Master Carneiro. Esse livro aqui, assim, além de tudo, tem uma história muito bacana, porque a gente, desde o ano passado, conhece o Thiago. O Thiago já participou de um podcast com a gente. Maravilhoso Falando sobre podcast. Monty Python, muito legal. O Thiago é uma pessoa maravilhosa, gentilíssima e tal. E lá pelas tantas ele confidenciou pra gente assim, olha, eu tô com um projeto aí que tem um livro que eu tô escrevendo há 5 anos e é um projeto de um financiamento coletivo e tal. Então a gente, aqui no Podcaverna, fez o esforço que a gente pôde para poder divulgar isso nos vídeos que a gente pôde. Tá fazendo vídeo sobre rock and roll, tá falando do livro. E, pô, assim, a gente ficou muito feliz de saber que no final das contas o Thiago ele conseguiu a grana que precisava para publicar o livro. E, pô, aí o livro chegou, cara, eu tô feliz da vida, estou lendo. E aí o Thiago, conversando com ele essa semana, eu falei, e ele falou, pô, tá lendo? O que você tá achando e tal? Cara, é um livro muito fluido. No que ele tá colocando ali, eu tô contando a história, parece que ele tá sentado do meu lado, falando comigo. Aí foi assim, do jeito que ele tava conversando com a gente durante o podcast. Ele é um cara que há 5 anos está escrevendo esse livro e há mais de 10, não sei quantos anos, ele é apaixonado por Monty Python. Então, cara, é um livro que está disponível, a gente vai botar o link aí para vocês poderem adquirir o livro. É um livro muito legal. É um livro, é o único livro sobre Monty Python escrito por um brasileiro disponível aqui no Brasil. Mas tem, ele, né? mas tem o seguinte, tem um aviso atrás do livro que tem que tomar cuidado. Esse aviso aqui é importantíssimo. Vou ler aqui. Aviso. Esse livro contém termos que podem chocar a família tradicional brasileira. Então, eu sugiro que você leia em voz alta. Maravilhoso. Então, ó, conheçam esse livro. A gente depois vai fazer aí mais uma divulgação. Assim que eu terminar de ler, vou fazer uma divulgação assim, um pouco melhor, falando um pouco mais sobre o livro. Mas, pô, vale super a pena. E é um projeto assim, pô, que tem muito coração. O Thiago se empenhou muito para publicar isso aqui. Anos, né? Cara, e assim, vale muito a pena. Vamos prestigiar aí o autor brasileiro com um tema mega legal, cara. Monty Python. Quando é que você vai ver um livro de um autor brasileiro falando sobre Monty Python? Né? Quando? Hoje. Agora tem, exatamente. Galera, então, esses são algumas das biografias que a gente trouxe aqui pra vocês. Lógico que a gente gosta de muito, tem muitas outras biografias assim. Eu tenho uma fila enorme ali de biografia de Robert Plant, David Grohl, Bruce Springsteen, que está emprestado com um cara que eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas que o cara ainda não leu o livro. A voz do além, a voz do além. Então, galera, obrigado por estar com a gente até aqui agora. Escreva nos comentários aí alguma biografia que você tenha lido, que você curta muito, e a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu? Falou, galera!